Meus lindos, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão massa? Pois é, eu também tô bem demais. E hoje, em especial, tô ótimo, porque nós vamos falar de um assunto que eu gosto demais e eu acho que hoje não é nem só gostar, né? Hoje é necessidade a gente aprender, entender um pouco mais desse assunto que tá no hype, que é inteligência artificial. Eu tô aqui com o Flávio Dias, além de ser meu amigo, meu convidado hoje. Ai, que Como é legal. que tá, Flávio? Bacana? É uma satisfação enorme estar aqui e eu tô muito feliz em poder compartilhar esse momento junto com você. Bacana demais. Muito. Pessoal, só lembrando que na aberta aqui, a gente tem o QR Code. Você que vai estar assistindo na televisão, no tablet aí, você pode apontar o celular para o QR Code, vai te direcionar para o nosso Instagram. Lá no Instagram eu posto os cortes, né? Posto outros conteúdos lá. Então é importante você seguir lá no Instagram, que vocês ficam sabendo das novidades lá, das polêmicas e tudo que rola lá no Instagram. Vocês podem me chamar de lindão, me chamar de feio, me xingar, faça o que vocês quiserem lá, não tem problema não, tá? E aí é o seguinte, esse tema de hoje, inteligência artificial, o Flávio que é especialista nesse assunto. Só que antes nós vamos começar do começo. No começo, a Terra era sem forma e vazia. Flávio, e aí? Como que você... Conta um pouquinho da sua carreira, como que você... O que você começou fazendo? Você fez... A primeira faculdade foi o quê? Sistemas Mas você chegou a fazer um técnico? Sim, fiz. Você fez técnico em informática. Então você sempre foi pra essa vibe aí de informática. Sim, na verdade Pode falar perto do microfone. Na verdade eu Se passei... você quiser chegar um pouquinho mais perto. Na verdade eu passei, assim, em vários campos, mas... A minha aventura começou ali por alto de 2007, onde eu comecei fazendo técnico de informática. E aí, em 2011, eu comecei a faculdade de sistemas de informação. Né? E aí, logo depois, em 2016, 2017, acabou que eu não entrei na área de sistemas. Né? Eu não estudei uma linguagem de programação específica. E aí eu fui para a área de comunicação empresarial, sim, marketing, enfim. Mas sempre tive essa conexão com a tecnologia, sempre estava ali muito Você próximo. Nunca mexeu com outra coisa, não? Tudo dentro dessa questão de tecnologia. Sim. A outra coisa que você mexeu sempre foi cantando, né? Também. Ressaltando que o Flávio é cantor também. Sim, também. E na verdade, por um tempo, sim, eu dei aula de informática durante muito tempo, a parte de inclusão digital dentro de um projeto social. E aí, depois eu migrei para a área de comunicação, produção audiovisual, sim, VFX, sim, enfim. Sim. E sempre naveguei, mas sempre com aquela boa relação com a tecnologia. Então, diante de alguma situação ou outra, um trabalho particular ou outro, eu sempre fui desenvolvendo em paralelo algumas soluções dentro da área de tecnologia em si. E aí, eis que em 2020, eu comecei a estudar quais que seriam as possíveis áreas, né? Quais que seriam as profissões que estavam em alta nos próximos 5 anos. E aí eu vi que a área de dados estava começando. Estava nascendo ali. Na verdade, assim, eu acredito que foi até um pouco antes, mas sim, que começou a se falar, né? E aí, até então, existiam ali os analistas de BI, e aí esses analistas de BI passaram a se tornar analista de dados. E com isso estava surgindo outras profissões, como engenheiro de dados, cientista de dados. Ou seja, que são formações que vieram posterior, tudo depois disso aí de 2019, 2020. Exatamente, e que conversam diretamente com esse tema que nós estamos abordando hoje, que é de inteligência artificial. E aí também estava muito a discussão sobre a área de cibersegurança. E aí, dentre as escolhas, comecei a me aventurar na área de ciência de dados. Né? Que aí... É uma pós-graduação ou é um outro curso? Como é uma especialização? Existem graduações, né, que são mais completas, existem pós-graduações, inclusive, de aplicações em diferentes áreas. Sim. Tá? E então, assim, nesse caso, eu escolhi fazer a graduação, porque eu queria entender de uma forma mais completa e não específica somente dentro de um tema. E aí, logo em seguida, também, em conjunto, eu estou fazendo o desenvolvimento... Estou fazendo a pós-graduação em Big Data, né, que também é uma área voltada para a área de dados e que conversa diretamente com a parte de inteligência artificial. Então, a gente vai navegando. O cerne mesmo é a inteligência artificial? Sim. Na verdade, é entender que a inteligência artificial ela é totalmente baseada em dados. E aí é o que a gente vai destacar aqui no nosso bate-papo. Eu fico de bobeira como que as coisas, que rumo as coisas estão tomando, Flávio. Eu tenho vários questionamentos filosóficos aqui sobre
como a minha área não é tecnologia, Sim. mas eu tenho vários questionamentos filosóficos aqui para até levar você a pensar sobre isso também. Cara, eu acho assim, o conteúdo, o assunto inteligência artificial, não tem como a gente fugir mais não, Flávio. Não tem como os indivíduos fugirem disso mais não. Sim, na verdade eu costumo até brincar e conversar com alguns colegas da área, Sim. né, que é a mesma coisa de você estar num carro e arrancar os retrovisores. Então, vamos olhar para frente. Sim, existem muitos medos, né? A gente está num... Como todo avanço tecnológico. Exatamente, mas entender que é uma revolução que acontece com o ser humano, né? A ferramenta, ela só realmente viabiliza essa revolução. Mas a gente, sim, está num grande momento onde que está se redefinindo muitas coisas. Isso. Eu tô até preparando um vídeo dentro do conteúdo filosófico histórico, explicando os 5 marcos da humanidade. Primeiro, o fogo. Sim. Segundo, a roda. Terceiro, a Revolução Industrial. Sim. Quarto, a internet. E agora nós estamos passando pelo 5º marco da humanidade, que é a inteligência artificial. Cara, eu acho que analisando historicamente todos esses marcos, você vê que esses 5 pontos foram, assim, altamente impactantes na forma que a gente vive. Sim. Se você parar para pensar o impacto da descoberta do fogo pelos pré-históricos, a roda, a Revolução Industrial, a internet, Sim. E agora a gente está vivendo um outro marco da humanidade, cara, que é a inteligência artificial. Que literalmente vai trazer a mudança de comportamento das pessoas. Sim. Né? Então, o avanço tecnológico, né, que foi até a nossa geração anterior, ela criou algumas mudanças, porém foram mudanças que demorou um determinado tempo. Agora, com a chegada da inteligência artificial, isso está acontecendo de uma forma exponencial. Muito exponencial. Muito mais acelerado. Exatamente, muito mais acelerado. Até porque a própria ferramenta vai possibilitar que esse crescimento seja mais exponencial, mais acelerado. Exatamente. Então, é a gente pensar que nesse momento que a gente está aqui conversando, quantas novas ferramentas não estão surgindo. Mas agora resta entender como que isso aconteceu e o porquê que esse assunto está tão em alta nesse momento e como que, de fato, isso está impactando a vida das pessoas e o que isso ainda pode vir a impactar. Mas, assim, embora nós não gostamos, eu não gosto muito do termo que é jargão, que as pessoas falam muito do termo disruptivo, né? Mas sim, tá sendo um novo marco. É impossível não considerar disruptivo, Flávio. É impossível, não tem como, cara. Sim. Assim, e é interessante porque o que você falou do medo, né? Todo mundo fica com medo da novidade. A gente tava falando aqui agora nos bastidores, né? Sobre o medo. Sim. Então, assim, todo mundo fica com medo de novidade, cara. As mesmas polêmicas, né? Quando chegou a Revolução Industrial, um monte de gente vai perder o emprego. Exatamente. Que não sei o quê, que... vai perder, vai acabar com isso e vai mandar o pessoal embora, vai acontecer isso, as pessoas vão se machucar com essas máquinas aí. Então você percebe que os argumentos são muito parecidos. São parecidos, né? cara. São parecidos, justamente por causa deste medo. Mas agora é fato que postos de trabalho são eliminados e novos postos surgem. Sem isso dúvida, é fato, né? Sem dúvida. Mas pensa bem, se a gente parar pra pensar, imagina se a gente estivesse vivendo numa sociedade hoje, em 2025, como antes da Revolução Industrial, como na Idade Média. Todo mundo estava trabalhando do jeito que estava pensando até hoje, mas e aí? Sim. Né? Então, assim, os avanços tecnológicos, eles são assustadores, são disruptivos, Sim. mas depois que aquilo ali tá consolidado, você já pensa assim, a gente não vive sem isso mais. É igual a internet. Exatamente, isso que eu ia falar. Esses dias pra trás aí, eu não sei se você foi atingido. Teve uma pausa da Vivo. Deve ter umas 2 semanas isso aí. Cara, eu fiquei louco. Porque eu pensei... Porque a minha operadora móvel é Vivo. E o meu Wi-Fi é Vivo também. Ou seja, eu fiquei incomunicável. Eu falei assim, velho. Aí depois passou um tempinho, eu conversei com um colega meu, me mandou mensagem. Aí, o cara tinha até um tempão que eu não conversava com ele. Falou assim, cara, a gente tá totalmente dependente disso, mano. Da tecnologia. É porque, assim... uma das citações que eu vou fazer no meu vídeo, né, sobre essa questão de filosofia dos marcos da humanidade.
é um degrau, ô Flávio, que você sobe, que esse degrau de baixo, ele deixa de existir, cara. Não tem Totalmente. como. Imagina hoje a gente sem internet, cara. Totalmente. É tipo assim, não tem como a gente voltar a não usar a internet e conviver do jeito que a gente convive mais, não. Exatamente. Esse degrau de antes da internet, ele não existe mais, Flávio. É um lugar que não tem como a gente recuar mais, não. Sim. Então, assim, é assustador, cara. Aham. Não, é pensar o seguinte. É porque quando se fala em inteligência artificial, todo mundo imagina que ela começou, tipo, ontem. Aham. Mas, na verdade, essa é uma história Claro. longa que começa lá em Lá no filme lá do 1940. Lá no filme do... O jogo da imitação. Do jogo da imitação, não, do aquele menino lá do... Tem um filme que chama Inteligência Artificial, né? Tá. Esqueci o nome do ator agora. Sim, do... Jude Law. Exatamente. Começou foi lá. Então na verdade, eu também até brinco, converso muito com minha esposa, a gente avalia muitos filmes de ficção científica e vê que muitas dessas coisas estão acontecendo agora. Uhum. Estão acontecendo agora. Mas assim, só fazendo um breve histórico. Então, a inteligência artificial começou-se a discussão ali em 1940, 1950 foi onde... Que isso? 40? Já tava falando disso? Exatamente. Mas assim, mas a gente não tinha nem internet não, ué. Não, mas então, essa é uma discussão muito antiga. Cara, que isso? Que loucura. Sim. E aí veio um dos primeiros conceitos, que foi o teste de Turing, né? Sim. Que é aquela ideia. Coloca um homem e uma máquina numa sala, o outro um homem na outra sala, e aí ele tem que entender se ele está argumentando com uma pessoa ou com uma máquina. Hoje nós já entendemos que esse teste já foi vencido há algum tempo. Sim. Né? Então, assim, é bem interessante. E aí, olha só, passou-se um tempo, então, quando veio essa discussão à tona pelos os estudiosos da época, cientistas da computação, enfim, dentro das máquinas, criou-se um hype, houve um investimento muito alto nesse período, porém, logo depois, como viu que nós não tínhamos hardware suficiente para poder processar isso, foi onde aconteceu exatamente, que é conhecido como a era de inverno da inteligência artificial. Que isso, cara, colocaram na gaveta, porque, ou seja, o que a gente tinha de hardware, de tecnologia não acompanhava, não conseguia processar o que esperava. Exatamente. Só que aí existe um ponto bem interessante nessa história. Por quê? O marco da inteligência artificial, ele começou a se reacender a partir de 2010. Então, obviamente, já Mas houve algum episódio, algum evento? Sim. E, na verdade, um evento que a gente pode esclarecer aqui, mas que realmente vocês vão entendendo que isso já sempre nos acompanhou, né? E automaticamente a gente não percebia, porque fazia muito parte da nossa rotina. Sim, é um negócio que eu costumo falar também com as pessoas, é o seguinte, eu converso muito com a Gisele, converso com meu filho também sobre isso. Nós, em 2025, a gente está tão imerso em tecnologia, Flávio, que a gente não consegue mensurar o quão complexo é as coisas mais básicas da nossa vida hoje, cara. Exatamente. A gente tá tão imerso nessa alta tecnologia que a gente não valoriza. A gente não valoriza um controle remoto. As pequenas coisas. Saca? Exatamente. Cara, e eu sempre pensei muito nisso, sabe? Porque, mano, que isso, cara? Controle remoto, cara, eu tô com uma tecnologia do caramba, velho. Você compra um controle remoto, tinha ali de R$20 ali, cara, mas pensa bem, é um troço... É só a gente pensar, poxa, que tecnologia sensacional que é o GPS. Não, cara, pois é, ué. Tipo assim, a gente tá tão imerso, mas tão imerso nisso, e pra nós tá tão tudo normal. Imagina pras crianças hoje. Sim. Tipo assim, rapaz, meu filho tem 12 anos, é inconcebível na cabeça dele viver sem internet. Não existe vida sem internet. E na verdade isso acaba criando um impacto do imediatismo, né? Exatamente. Então, e isso não é uma exclusividade somente do seu filho ou dessa geração. A gente vai se adaptando a isso. Exatamente, onde a gente precisa sempre do imediato, do mais rápido. E agora a gente chegando numa era muito exponencial. Então pensa assim, olha, lá em 2010, que é justamente até uma parte da minha área de atuação, que é a área de desenvolvimento de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Então, a gente partiu do princípio... Machine learning, que é aprendizado de máquina. Ensinar a máquina a aprender. Exatamente. Por quê? O que acontece? Até então, os softwares comuns, eles têm um determinado algoritmo para ele executar uma ação. Agora, quando você expõe a máquina a dados para que ela possa realizar, né, resolver os seus problemas.
né? Então, este é o conceito do machine learning, né? Então, você consegue, inclusive, que foi um dos momentos, uma das coisas que aconteceu ali aproximadamente em 2010, que é a criação dos modelos preditivos, né? Ou seja, baseado nos seus dados, você consegue realizar predições, você consegue prever o comportamento das pessoas. Que da hora isso aí, hein? Isso é bem interessante, até porque eu lembro muito bem, ali na época também que eu fazia faculdade, se falava muito sobre internet das coisas e tal, mas por detrás já estavam acontecendo as aplicações de modelos preditivos, e isso foi iniciado por uma empresa que a gente conhece bastante, que é a Amazon, que iniciou ali, que isso, cara? que iniciou ali o seu processo como venda de livros. Sim, olha sim, só. livraria. E hoje se tornou uma potência tecnológica. Né? Então, houve, naquele período, grandes impactos logísticos que por causa de modelo e análise preditiva. E o impacto disso é tão grande hoje, que hoje já se fala em marketing preditivo. Então, eu te dou 2 exemplos. A própria Amazon, ela sai com produtos que não foram comprados. Justamente para quê? Ele já entende, já cria uma previsão que loucura, de que cara, na rota existem potenciais clientes interessados, que vão se interessar com aquele Exatamente. produto. Então é por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, um cliente faz um pedido e ele fala assim, uau, com 5 minutos o produto chegou. Né? E na China... E aí você tem um impacto, o cliente fica maluco. Tá? Exatamente. Assim, o melhor serviço do mundo é esse aqui. É o impacto de eficiência. É o impacto de extrema eficiência. Na China, por exemplo, já existem empresas que já fazem também esse processo de marketing preditivo, porém, eles entregam um produto sem nem o cliente comprar. Mas como assim? Exatamente. Chega um violão aqui pra mim aqui em casa, aqui, que sabe que eu gosto de violão. Sim. Tipo assim. E o mais interessante é uma taxa de 78% ficam com o produto. Ficam com o produto. Cara, não tem condição, não, é muito foda. Não, te entrega, aí você fala assim, eu não pedi isso, eu quero devolver. Exatamente, aperta um botão e fala assim, olha, eu quero devolver aqui o produto. Não quero isso Só não, que não já tem interesse. Eles já fizeram um estudo, né, baseado no comportamento do cliente, que uma taxa de 78% ficam com o produto. Mas agora isso aí, vamos lá. Não, vamos lá, isso aí é porque eles têm dados nossos. Exatamente. Lógico, né? Eles têm dados. Mas olha só que interessante quando a gente fala sobre esse ponto. Na verdade, isso já era um comportamento nosso e que a gente estava na internet. Sim. O comportamento nosso na internet. Porque eu tô clicando na internet. Mas o modelo de aprendizado de máquina, né, que é o seguinte, você entender assim, inteligência artificial é a capacidade que as máquinas têm de realizar funções cognitivas. Então, ela aprende, ela identifica padrões. E então, assim, se a gente parar para observar, já existiam muitos comportamentos nossos que nós já estávamos treinando modelos. Quer um exemplo? O modelo CAPTCHA. Cara, eu vi um vídeo falando sobre isso, eu fiquei indignado. Presta atenção quem vai falar disso aqui, ó. Você sabe aquele negócio de CAPTCHA? Explica aí, explica o que é CAPTCHA. Não, então, vamos lá. É um processo para você confirmar se você é um ser humano na internet. Cara, não tem lógica, não. Você não. Se você não é um robô. Sim, só que entende o seguinte: você lembra de algum processo de CAPTCHA que você já Eu lembro fez? que era de escolher quando as imagens que tinham semáforo. Opa, olha que interessante. Então você já lembra disso aí? É mais comum. O comportamento do ser humano estava treinando a máquina a identificar padrões de semáforo. Então a gente estava treinando as máquinas. Claro. Sabia disso? É igual o outro que eu achei interessante também, o das letras. O das letras. A gente estava ajudando a identificar quais que eram as letras para um dos campos da inteligência artificial, conhecido como de... Se tem isso. Não, se tem, porque a gente continua treinando. Continua treinando máquina. Só que é entender o seguinte, que aí tem as empresas que são detentoras daquela tecnologia. Então você está treinando um modelo para uma determinada empresa, aquele fluxo de dados. Porém, é entender que nessa ocasião, quando você vai lá e identifica, por exemplo, letras, aí é uma outra área da tecnologia de inteligência artificial. Eu li sobre isso aí, que ele falou sobre... Que é conhecida como Deep Learning,
dentro do campo de processamento de linguagem natural. Isso. Que aí vai ter um outro impacto que eu acredito. Que é a gente sobre vai chegar- tradução e tudo, é um monte de... É porque é o seguinte, minha esposa tá aqui, ela fala assim, eu sei que você empolga, Não, mas vai com aqui, calma. mas hoje, Poliano, primeiro, obrigado, tá, Poliano, por ter vindo. E outra coisa, aqui ó, o objetivo é ele empolgar mesmo. A gente quer que ele empolga mesmo. Ele é o convidado aqui, pode ficar à vontade. Entendeu? É porque tem muita coisa que tem que segurar Tem que também. segurar muita Depois nós vamos coisa. falar sobre a palestra. Ah, legal, legal. Ô, Flávio, cara, o que eu acho interessante do que você tá falando é o seguinte. Não é tão novo quanto as pessoas estão achando que é, não, cara. Não, na verdade, a gente entende. Ela só eclodiu Exato, agora. Ela eclodiu por um motivo, que é a chegada da inteligência artificial generativa. Tá, então explica pra nós o que é o conceito de inteligência artificial generativa. Então, qual é a diferença? Antes, nós tínhamos somente essas áreas dos modelos de aprendizado de máquina, como também já tinha áreas de estudos, como Deep Learning, que é uma área extremamente complexa. E aí, dentro do Deep Learning, a gente tem um subgrupo chamado de redes neurais. Redes neurais também já é uma área de estudo muito antiga, tá? Mas é onde eles queriam simular, né, a inteligência artificial, um cérebro artificial. Então, isso impactou em um estudo de análise muito complexa, porque, tentando não ser muito técnico, é porque existem duas áreas. Existe o aprendizado supervisionado e não supervisionado. Supervisionado é quando a gente cria os rótulos. Por exemplo, quando você vai lá e clica identificando o que seriam aqueles... É um input, uma entrada para você identificar os padrões. Supervisionado, não. Já é uma camada mais profunda, uma tecnologia muito mais complexa, que envolve vários cálculos, que aí é onde que também as pessoas me perguntam assim, de uma forma simples de explicar inteligência artificial. Eu costumo falar assim, matemática e estatística aplicada a dados, para encontrar padrões. Sim. Essa é uma forma. Só que muitas pessoas também não gostam, porque é muito mais complexo do que isso, e que inclusive tem pessoas muito melhores para falar sobre isso do que eu, tá? Mas aí dentro desse subgrupo foi aonde se veio ali aproximadamente em 2017 os famosos LLMs, que é os modelos de linguagens grandes, que utilizavam de uma tecnologia que é chamada de Transform, né? Tá aparecendo até o filme Transformers. Sim, que acaba sendo, né? Exatamente. E que, dentro do contexto de que já existia o processamento de linguagem natural, como assim, Flávio? Alexa surgiu. Sim. Siri surgiu, né? Então, você já conseguia interagir de forma natural, por isso que tem este nome, mais fluida. Linguagem mais fluida, né? Onde que a tecnologia, o que ela fazia? Ela captava ali a sua voz, o que você gostaria de informar, transcrevia aquilo, e aquilo ali, automaticamente, você estava alimentando novos, que é um outro nome técnico, são os famosos data lakes, que é para você ir identificando novos padrões. Então, através deste contexto de processamento de linguagem natural, veio ali, em torno de 2017, o primeiro LLM que veio, explodiu e deu acesso para todo mundo, que é o famoso ChatGPT. ChatGPT, então, tá aí desde 2017? Desde 2017. Que isso? A primeira eu sei de ChatGPT de 3 anos para cá? Mas os primeiros modelos, os estudos apontam que não era acessível a todo mundo também, não? Não. Os primeiros modelos era porque é o seguinte, esses modelos, entender que existe o conceito da rede neural, mas aí é um outro subcampo que realmente para a gente falar tem que ser um negócio muito profundo, né? Um conhecimento de outras coisas básicas. Inclusive, é uma das coisas que eu converso muito com a minha esposa, que é a parte da neurociência, né? Que é justamente quando a questão do neurônio artificial, que tenta realmente replicar o mesmo comportamento do ser humano, né? A inspiração, né? desse modelo. Então, a partir daí, veio uma inteligência artificial que conseguia trazer uma linguagem humana, fluida, através desta tecnologia de redes neurais, onde que ele aplica matemática e estatística para ele poder prever o próximo token, ou seja, a próxima palavra, baseado em um contexto inteligente.
E aí foi aonde, em 2022, se eu não me engano, eles chegaram e simplesmente falaram assim, olha, nós temos aqui uma inteligência artificial Conversa com ela aí. absurda, tá solto para todo mundo. Então é por isso que hoje o mundo tá essa Cara, loucura. que massa, bicho. E O tipo mundo. assim, é igual dentro dessa questão da tecnologia, é até interessante citar isso, que várias coisas da nossa vida, no nosso dia a dia, tecnologicamente, equipamentos, eles são inspirados no corpo humano, né? Sim. Cilindros pneumáticos e hidráulicos, carregadeiras por cabo de aço e tudo mais. O próprio olho, né? O diafragma da câmera fotográfica, ele imita a pupila, né? A íris fechando para entrar menos luz e tudo mais. Então, ou seja, esses equipamentos já são cópias, né? Não cópias, né? Eles são inspirados em funcionamentos do nosso corpo. Cara, é muito massa isso aí, cara. É muito massa isso aí. E a gente entender que o cérebro é uma coisa fantástica. Isso. E um outro exemplo que eu achei bacana pra caramba, que eu descobri há pouco tempo, que existe uma bomba de tirar água, de puxar água. Chama bomba peristáltica. E o que é peristáltica? É o movimento do nosso intestino. Que é esse movimento em que a mangueira ela vai apertando e né, mudando ali as fezes ou qualquer outra coisa de lugar. Esse movimento que ela vai comprimindo e transportando ali ao longo do tubo. Então existe uma bomba hidráulica que eles usam na indústria para água, para óleo, para qualquer coisa, chama bomba peristáltica, porque o movimento do nosso intestino, do nosso estômago, acho que do nosso estômago também, é o movimento peristáltico que faz esse transporte. Cara, é muito maluco, cara, é muito massa. E aí agora pra você ver, a gente entra no campo neural. Neural, exatamente. Então, a minha preocupação, Flávio, e eu acho que a de todo mundo, eu acho que eu nem me considero conservador, mas eu tenho sido conservador em algumas coisas. Eu acho que a idade, né? A gente começa a pensar, até principalmente nessas questões filosóficas e sociais. A pergunta que não quer calar, né? Onde isso vai parar, Flávio? Onde nós vamos chegar com isso? Eu tava comentando isso agora, antes aqui. A gente vê hoje, você tá rolando aqui as redes sociais, você vê vídeos no TikTok, no Instagram e tudo mais, você vê sintético. Hoje a gente ainda consegue. Pô, isso aqui é nós. Se mostrar pra minha avó, por exemplo, ela não vai saber. Mas tudo bem. A gente olha, vó, isso aqui é IA, pô, né? Mas eu acho, Flávio, que pode ser que eu vou chutar muito, tá? Eu acho que em 2 anos a gente não diferencia mais, não. Essa é uma parte também muito interessante, né? Que até conversando com o filho em casa, um dia eu fiz uma reprodução muito fiel, tá? Porque hoje já existem ferramentas que fazem uma réplica muito fiel, rico em detalhes, e aonde eu mostrei para ele e falei assim, qual é a foto real e qual é de IA? Né? Ele tem 14 anos e ele rapidamente falou, essa aqui é IA, ou seja, a geração atual, eles têm um olhar muito apurado pro que é sintético. E vale ressaltar, antes mesmo eu ainda dei uma editada para tentar trazer um máximo de naturalidade. Mas é entender que, por exemplo, há 1 ano atrás, os modelos generativos que criavam as imagens, você conseguia identificar justamente pelo defeito. Sim. Então, às vezes era um dedo imagem, ali colado, dedo colado, um embaçado num lugar. Embaçado e tal. E hoje já se percebe pelo excesso de perfeição. Exatamente. Exatamente. Pelo excesso de perfeição. Exatamente. Então, hoje quando a gente fala sobre o contexto da criação dos modelos sintéticos, é entender o seguinte, que nós temos uma geração que já está muito ambientada com tecnologia. Já está meio que treinando, já está com um olhar já crítico. Já. Por isso que quando você mostra para pessoas de gerações anteriores ou que nem tem tanta familiaridade com a tecnologia, aquilo ali passa batido. Mas que também abre espaço para muitas coisas, como crimes, né, que a gente tem também visto e acompanhado. Então, assim, eu acredito que com o tempo, né, e não vai demorar muito, já se vai ser possível criar conteúdos muito fiéis. Muito fiéis. Tipo, imperceptíveis. É igual nós estamos falando. Neste momento,
o que traz a ideia de ser uma imagem sintética é justamente pelo fato de estar perfeito demais. Então eles vão começar... Exatamente, a trazer um equilíbrio justamente para poder falar assim, opa, transparecer a maior naturalidade possível. Porque no final das contas, o que as ferramentas, que elas querem fazer? Elas querem vender, né? Elas vão querer vender. Aham. Só que elas vão querer trazer isso como uma naturalidade. Então, isso, inclusive, é bem interessante, porque... porque, assim, se a intenção é simular a realidade, quanto melhor for essa simulação, melhor. Sim, a não ser que a própria humanidade comece também a se espelhar dentro de um comportamento de conteúdos sintéticos. Uhum. Que também que é onde que nós vamos chegar nesse loop aí. Nós vamos chegar uma probabilidade muito grande também, porque, como nós estamos falando, isso está remodelando comportamentos. Com certeza, né? Com certeza. E redefinindo profissões. Então, a gente pensar o seguinte também, a questão da valorização. Você valoriza o que é superficial, aí entrando até dentro de um campo filosófico. A gente valoriza o que é superficial? Sim. Ok, valorizamos o que é superficial. Uhum. Então, pessoas valorizam superficialidades diferentes. Sim, sim. Aí vamos entender assim, por exemplo, só esticando, embora daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, acredito que a gente vai falar sobre isso também. Como que fica um fotógrafo agora? Exatamente. Como que fica o profissional que faz a fotografia? Sem que em 2 segundos, 3 segundos, você consegue gerar uma imagem perfeita em qualquer lugar? Exatamente. E hoje, qualquer criança faz com o ChatGPT sem ser pago. Exatamente. O Gemini aí, sem ser pago, já faz com o top. Exatamente. Hoje mesmo eu estava ensinando um colega, ele estava assim, poxa, como é que utiliza aqui? Aí eu falei assim, cara, vou te dar umas dicas legais. Você pega a imagem aqui, você gera um prompt aqui, desse prompt aqui, você vai chegar, vai copiar, vai pegar a sua imagem, etc e tal. Então, assim, isso está extrapolando campos, né, de geração, porque eu até não costumo falar muito sobre, só que isso é uma opinião pessoal. Sim. Para mim, o campo da criatividade, ele é muito humano. A gente está num campo de geração de conteúdos. Agora, criar é tudo bem. Aí são discussões, cada um tem suas opiniões, mas eu, por enquanto, seguro a minha. Porque, igual, por exemplo, na área de música, por exemplo, né? Cara, o que a gente mais vê aí, cara. Inclusive, eu tenho 3 músicas que eu gerei num teste aí de uma IA que gera música. Suno? No Suno também. Acho que a outra não foi Suno, não. O Suno tá bem famoso. Cara, a musiquinha... Eu escuto a música assim, mano, no carro. Eu falo, gente, que música maravilhosa. Não tem condições de uma coisa dessa, não. Então, tipo assim... produção musical, isso vai acabar, Flávio. Produção musical vai acabar, cara. Sim. Mixagem e masterização vai acabar. Na verdade, são vários campos. Hoje também eu estava conversando com um colega que estava tirando algumas dúvidas dentro do setor de comunicação. E aí, a gente estava falando sobre o mercado do cinema. Cara... Conversei esses dias com um colega meu sobre isso. Cara, pensa. O mercado do cinema, a galera que produzia efeito especial. Você vai pagar 10 milhões de reais para um ator atuar no seu filme? Não, mas vamos pensar por camadas. Vamos pensar assim. Efeito especial. Vamos pensar no... porque assim, vamos pensar assim. Não, talvez a pessoa não queira um filme 100% sintético. Ele queira que em algum momento tenha ali a atuação, etc. Mas vamos pegar a primeira camada. Efeito especial. Acabou, irmão. Cara, o custo de efeito especial era altíssimo. E relativamente longo. Hoje já se consegue criar efeitos especiais muito rápido. Só que aí tem um detalhe. Que aí, falando sobre redes neurais, que é o princípio desses modelos, onde que essa galera toda tem se inspirado, nós temos um input, né? Um input ali das informações. Por se tratar de redes neurais, nós não sabemos exatamente o que vai ser na saída. Entendi. Embora, no contexto do desenvolvimento, aí eu volto no conceito de machine learning, existe lá um conceito chamado semente da aleatoriedade, que inclusive eu estou trazendo isso porque recentemente eu percebi isso em uma das ferramentas, que a semente da aleatoriedade dentro da área do desenvolvimento é a que consegue manter um resultado, ou seja, a consistência. Se eles conseguirem fazer isso dentro do contexto da semente da aleatoriedade,
o que vai acontecer? Ele vai manter a consistência daquela produção. O output vai ficar Fixo. favorável. Favorável, ou fixo ou favorável, Sim. porque ele está replicando o mesmo resultado. Então, assim, na verdade eu tô falando aqui, Sim. mas a gente tá no... Não, é porque todos os dias é uma chuva de informação, todo dia ser 1 bilhão de novas ferramentas. E eu imagino que se tratando de IA, então, cara, assim, Você piscou, você ficou 2 dias sem acessar, sem ler alguma coisa, você tá perdido. Até porque, na verdade, neste momento, nós estamos vivendo uma grande corrida, né? Então, se a gente pegar, hoje já não existe somente o GPT. Sim. Né? Nós temos GPT, nós temos Cloud, nós temos Gemini, né? Que são muito famosos, mas são... eu perco horas brincando com aquele Gemini. Mas são de empresas que, tem lógica, não. Que estão ali desenvolvendo suas ferramentas, soluções, suas tecnologias, na verdade, não necessariamente ferramentas, mas suas tecnologias estão aprimorando. Então, a gente está vivendo uma corrida de quem acessa mais e, ao mesmo tempo, quanto mais pessoas utilizam aquele modelo, mais aquele modelo vai sendo treinado. Exatamente. Então, a gente Ou seja, quanto mais pessoas utilizarem esse modelo vai ficar melhor treinado. Ele vai conseguir atender um público maior, porque ele está se familiarizando com mais pessoas. É você pensar o seguinte, que o ChatGPT, né, quando ele lançou, né, acho que foi o 3.5, se eu não me engano, hoje já está na versão 5, ele deu mais de 1 milhão de usuários assim, ó. Ou seja, 1 milhão de... Como é que chama? Lead, né? Exato. 1 milhão de... Não, e é interessante. Aí você vê, por exemplo, a Meta também, que estava um pouco afastada, cambaleando dessa tecnologia. Caramba. E agora ela está chegando com tudo também, trazendo várias novidades. O que você está falando, você me deu um gatilho aqui sobre como que eles têm utilizado tecnologias de leads, né? Que é uma coisa absurda também, justamente pelo uso do Instagram, né? Então, outro dia mesmo, eu não sei se você chegou a ver, que eu postei lá, que já tá liberado, se você não sabe, fique sabendo, que agora você já consegue fazer uma tradução. Eu vi o vídeo que você postou. Exatamente, você consegue fazer uma tradução. Onde? Que é aquilo ali? No próprio Instagram, eles já estão disponibilizando essa ferramenta. Isso, e aí você vê, ele faz a adaptação, faz a articulação da boca, pega o timbre da sua voz. Cara, é impressionante. Então, assim... E isso tá acontecendo, gente, nos últimos 1 ano, 2 anos. É por isso que eu tô falando, tá muito rápido. Tá muito rápido. E, assim, eu fico muito preocupado no campo, assim, social, antropológico. Porque é igual a gente tá falando aqui. As pessoas não vão querer consumir um conteúdo totalmente sintético? Será que não? O que te impede? Eu tava conversando com os amigos, eu vou digitar eu tô aqui entediado aqui no meu stream, não nada que eu gosto. Eu vou ter um stream de IA. Eu vou digitar um prompt ali de uma história do que eu gosto e dou uma instrução ali, ele cria 12 episódios pra mim de uma série ali na hora. De um assunto que eu gosto. Com informações bibliográficas ali dos tempos. Cara, sim. E aí? Como que eu não vou gostar disso? Como que eu vou querer ver um negócio com um ator orgânico que na filmezinho legal, nota 5, e eu vou deixar de assistir? Pô, que massa. Sim. Na verdade, são 2 campos bem interessantes. Esse negócio de porque é um mundo de possibilidades. Cara, né? Na verdade, é entender que é um mundo de possibilidades. Então, você acabou de trazer um conceito que as pessoas estão construindo agora com as limitações que as ferramentas colocam, que, por exemplo... eu nem sei se tem isso, eu chutei aqui. Mas deu um exemplo mas é entender que já existem ferramentas que eles estão produzindo... Eles estão produzindo seus próprios mini-filmes. Ué. Né? Porque para você gerar uma imagem, e vale ressaltar, o custo de geração de uma imagem e um vídeo é alto, inclusive custo energético, que é um outro campo também que a gente pode falar muito. Sim. Mas é entender... Sobre o gasto energético dos data centers, né? Sim, exatamente. Sim. Porque pensar que há 6 meses, 1 ano atrás, para você gerar uma imagem na época no Midjourney era o equivalente a uma bateria de celular. Então pensa quantas pessoas estão gerando imagem nesse exato momento que a gente está falando. Gerando vídeos. Então, assim, cara, nós estamos vivendo um mundo de possibilidades. Onde que a gente... Aí você perguntou, aonde a gente vai parar? Cara, eu não sei.
de verdade. O que eu já entendi é que isso está remodelando tudo. Remodelando todas as cadeias, né? Eu acho que os mais conservadores, assim como Uhum. foi naquele projeto da Ovelha Dolly em 2002, sei lá, 2000 e pouco, Sim. eu acho que vai ter uma galera conservadora aí que vai tentar segurar essa onda aí. Sim, mas Vai? você entende que isso está acontecendo como nunca aconteceu na É. história. Tá vindo igual um tsunami. Então, Eu- as empresas que não se adaptarem, elas vão ficar para trás. Porque na verdade é tudo sobre dinheiro, Flávio. Sempre. Então não adianta. Entendeu? Você, beleza, não precisa mexer com isso então não, então beleza. Sim. E aí? Igual quando se fala, por exemplo, dentro do contexto de empresas. A inteligência artificial ela está remodelando os empregos. Então, é entender que hoje uma pessoa que ela, se ela não buscar se informar, se ela não buscar estudar, Se atualizar. ela naturalmente vai ficar para trás. Daí vem o conceito de que uma pessoa não vai ser substituída por IA, mas por uma outra pessoa que sabe utilizar IA. Exatamente. Né? Que foi o conceito das outras revoluções. Né? Sim, e aí até parece ser um jargão, mas é um jargão muito verdadeiro. Até porque, eu me lembro muito bem quando eu comecei esses estudos, se falava muito sobre as pessoas queriam viver apenas do consumo de ar. Então é entender o seguinte, por exemplo, uma das preocupações que nós temos e que já existe, que está aí em campos de discussões, é o quanto que isso vai, mais uma vez, afetar o cognitivo das pessoas. Isso aí. É uma outra coisa também que eu tava conversando com mais um amigo meu. Sim. As pessoas vão parar de querer aprender as coisas, Flávio. Terceirização de pensamento. Você tá entendendo? E aí, assim, é legal, eu vou fazer, igual, por exemplo, eu uso muito IA, cara, eu vou fazer o roteiro de um vídeo aqui, eu quero falar sobre um assunto, o ChatGPT me dá o roteiro todo. Sim. Com as pausas, o que eu vou falar e quais imagens eu vou colocar, e fica top o vídeo, eu, pô, que massa, eu assisto o vídeo, pô, era isso aí mesmo que eu queria falar. Uhum. Só que, tipo assim... Mas aí deixa eu te fazer uma provocação legal. Vai. Isso talvez você tenha esse senso crítico, mas, por vezes, a pressa pela resposta, ela pode ocultar a resposta verdadeira. Isso por quê? A IA, por muitos momentos, ela pode inventar coisas para você. Entendi. Então nem tudo que a IA tá falando é verdade. Não, claro, absolutamente não. E Absolutamente aí isso não. aí também é um negócio muito sério, porque o pessoal que pesquisa aleatoriamente, eles acham que é tudo ali que tá falando é A verdade. pressa ali, pelo consumo rápido, a resposta mais rápida, sim, ela vai te ocultar de encontrar a resposta verdadeira. Isso é fato. Então ela pode simular uma resposta que não é verdade pra te responder rápido. Totalmente. Que isso, cara? Mas isso aí é... Isso tem um nome. Isso tem um nome, é humano. Isso aí... Não, isso é um princípio. Cara, é um isso? dos princípios que não pode ser ignorados quanto ao uso atual de inteligência artificial. Porque assim, as pessoas dão muito credibilidade, assim, não tá pesquisando no ChatGPT, que é isso aqui, é verdade. Mas é porque ela traz uma linguagem tão natural e tão humana que aquilo passa como se E fosse o verdade. argumento é tão bom, né, cara? Aí você Que fala assim, isso, poxa bicho. vida. Mas esse é um dos princípios. Um dos princípios da alucinação. Então, por exemplo, se você observar bem, qualquer modelo de inteligência artificial, isso aí é uma coisa que inclusive eu vou discutir muito na palestra, é o emprego da palavra não. Tá, mas aí... Os modelos, eles não empregam, principalmente em muitas das suas terminações, a palavra não. Você fala nas respostas. Exatamente. Por quê? Porque é um modelo que precisa constantemente de treinamento. Então ele nunca vai virar para você e falar assim... Não, você está errado. Não, eu não sei. Ele nunca vai virar para você. Mesmo se ele não souber. Mesmo se ele não souber. Ele vai inventar... Que isso, Só cara? que isso existem pontos que isso fica muito evidente. Aham, sim. Né? Então é entender que, voltando no contexto, no conceito do modelo, é entender o seguinte, que foi desenvolvida uma tecnologia e a ele foi exposto um grande volume de dados. Sim. Então era todo o volume de dados da informação, é o que nós chamamos de base de conhecimento. Né? Porque hoje o data center, vamos dizer assim, global, é a base do conhecimento da humanidade. Exatamente, é entender É o que a gente tem. que o vasto campo da internet e das informações que estão ali, elas foram a base de conhecimento e treinamento desses modelos.
E aí, a partir disso, que o modelo ele foi pegando essas referências e agora a gente vai fazendo um processo que é chamado de fine tuning, que é o refinamento. Então, toda vez que você está ali interagindo e que você principalmente dá feedbacks, então é uma boa prática de uso, porque todo mundo acha assim, não, tudo bem. Outro dia eu fiz uma pergunta, inclusive no Instagram, e falei assim, gente, como é que vocês utilizam inteligência artificial? Um Google turbinado, você pede recomendações, etc. E aí, ou então, outra discussão, que aí é muito mais profunda, que é o caso de pessoas que se aconselham na inteligência artificial. Cara, mas isso Poxa, é cara, com certeza, né? é loucura, Com certeza. é loucura, mas é fato, você sempre vai Minha estar mulher ali. tá me traindo no ChatGPT, o que eu devo O que fazer? eu devo fazer? Ou Não, então né? se encorajando a falar coisas que talvez ele não falaria com outra pessoa, né? Cara, Mas agora é entender que todo esse conceito não faz com que a máquina em algum momento ela não vai errar. porque hoje os leigos... Não, leigos não, 98% das pessoas acham que a resposta que o ChatGPT deu tá certa. é a sedução da resposta pronta, Isso meu aí. irmão. Isso aí. A sedução da resposta pronta, ela vai ofuscar você de pegar a resposta verdadeira, né? Então, sim, existem pontos que isso é muito evidente. Só que isso é uma prática. Nenhuma inteligência artificial vai falar assim, não sei, não tenho essa resposta. Não. Nenhuma Mesmo se ela não tiver. Mesmo se ela não tiver. Mas existe a possibilidade de eu fazer uma pergunta e essa inteligência não ter a resposta? Claro. Uma pergunta básica. Claro. Não. É entender que tudo que já se foi discutido... Então, vamos de novo. Ó. Ela vai fazer o cálculo para encontrar padrões. Entendi. Então, dentro de uma base de conhecimento, de conceitos, por exemplo, ela vai buscar o que é padrão. Ela vai, peraí, a história aplicou isso aqui... muitas pessoas já fizeram esse mesmo argumento, então isso aqui passa como... No meu data center, o que eu tenho de mais sólido é isso aqui. Então, vamos fazer... E não quer dizer que isso é verdade. Exatamente. Então, assim, existem alguns princípios que você não pode ignorar quanto ao uso de inteligência artificial. Eu me lembro muito bem, há mais ou menos um ano e meio, eu participei do maior congresso que aconteceu de inteligência artificial da América Latina. Isso aconteceu em São Paulo. E quando isso foi trazido à tona, e lá tinham vários especialistas, inclusive a própria diretoria da Google, da TOTS, grandes empresas de tecnologia, quando isso foi trazido, né, isso gerou impacto, porque todo mundo se vislumbra quando você vê ali uma linguagem natural sendo formada, humana. Então as pessoas passaram a usar ele meio que como um Google, né? Exatamente. Passar como um Google. Porque o Google você tem aquele esforço de fazer a pesquisa, mas... Gerou o link, você tem que entrar no link, ler o artigo, apurar, quem que escreveu isso aqui, de onde saiu isso aqui. E aí, vou dar um exemplo para você. Sobre boas práticas. No Google, por exemplo, você está fazendo um objeto de estudo. Você pegava o primeiro link e o primeiro link era verdade para você? Uai, por que lá na inteligência artificial isso tem que ser? Por que isso é regra? Né? Então, a inteligência artificial... ela só não erra como ela vai errar com você. E isso depende de uma série de fatores. Essa inteligência, esse algoritmo, ele pode te dar respostas confortáveis para o que você quer ouvir propositalmente? Eu não sei se eu posso te falar propositalmente, mas é entender o seguinte, se você tem um modelo que ele não vai falar nunca a palavra não com você, eu não sei, então dentro de um contexto onde que as pessoas buscam aconselhamento, você sempre vai ter ali uma ferramenta que vai te compreender. Que vai te apoiar. Que vai te apoiar. Então, todas as implicações da áreas de humanas são áreas que são muito sensíveis. A área de humanas, as áreas de leis, sabe? São áreas mais sensíveis porque nós já vimos aí em reportagens advogados que já erraram porque foram lá e geraram um processo no chat, né? Da mesma forma que... A psicóloga, a psicanalista errou lá. Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma sensibilidade e entender que ela é uma ferramenta colaborativa e de verdade, ela é de expansão das suas próprias habilidades. Isso é fantástico. Mas é entender que a validação humana ela se torna essencial quando você for utilizar esse tipo de ferramenta.
Tanto é que é você perceber que as ferramentas estão chegando muito antes do que a própria regulamentação. Sim, sim. Né? Então, É porque a regulamentação demora demais. A gente precisa analisar friamente. Então, em resumo, a gente está vivendo um velho oeste. Né? Onde que uma ferramenta de alta performance foi entregue na mão de todo mundo. E tá todo mundo fazendo vídeo, gerando foto aí do jeito que tá. Vídeo, foto, artigo, e-book, etc, não sei o que, papapá. Por quê? Porque ela tá partindo do princípio de que ela tá criando novas informações baseadas nos dados que ela foi pré-treinada e que ela continua sendo treinada, né? Que são o equilíbrio dos seus pesos ali. Então, assim, cara, são muitos assuntos. Eu acho que assim, a gente vai ter um impacto emocional, social muito grande, cara. Sim, inclusive estava dando uma dica para minha esposa antes de vir para cá sobre áreas de atuação, né, que eu acredito que vão ter muito impacto nos próximos anos, que está voltado totalmente para essa área cognitiva, né, que é entender o seguinte, igual aquele negócio, igual a tradução que você colocou, cara, esse negócio de escola de idioma vai acabar, cara, ninguém vai, hoje você põe o AirPod, você tem tradução simultânea, você tá com o AirPod, quem que vai caçar fazer aula de inglês, pô? 5 anos em escola de inglês pra você falar mais ou menos? Você tá entendendo? Mas pensa bem, o que é mais barato? Eu pagar 3 mil reais num AirPod? Quanto eu vou gastar pra aprender inglês? Não. Organicamente. 10 pra mim falar mais ou menos. Ó, vamos dar um outro exemplo. Recentemente, a Meta lançou o óculos agora com um display. Então, ele já tem um alto-falante já embutido com vibrações, já tem o Meta Display. Então, as pessoas vão andando na rua, já vai identificando padrões, lendo placas, fazendo traduções, conectado diretamente com o seu smartphone, manda mensagem, liga para alguém. Então, assim, toda essa tecnologia, as grandes empresas estão criando seus próprios produtos, né? Mas todos baseados em inteligência artificial. Mas vale ressaltar, na verdade, a inteligência artificial deu esse boom por causa dos modelos generativos. Na verdade, ela já vem nos acompanhando, já tem um certo tempo, como eu disse. Ou seja, ela tá nos estudando e agora ela... Pronto, agora ela tá... e ela continua fazendo isso, né? Mas assim, mas falando assim, parece que a gente tá criando uma persona pra inteligência artificial. Acaba sendo, né? Uma persona. Sim. Né? Até porque tem muitas pessoas que falam assim, vou dar um bom dia pra inteligência artificial. Bom dia, inteligência artificial. Cara, pelo amor de Deus, vamos direto ao assunto. Não vamos gastar token à toa, não. Não gastar energia à toa. Não quero gastar energia. Mas você vê que é a necessidade do comportamento humano. Isso aí. E aí, isso... Antropomorfismo, que a gente estuda isso na filosofia. Olha que loucura. Quer tratar alguma coisa que não é humano como humano. Exatamente. E aí, uma outra coisa, entender o seguinte, a inteligência humana ela é diferente da inteligência artificial. Né? Então, nós temos capacidades que vão muito além, né? Mas... A gente vai perder um dia? Estudos apontam, né, para as próximas fronteiras, né? Mas eu prefiro ir dentro do contexto do que é tangível. A próxima fronteira da inteligência artificial se fala muito sobre AGI, que é a inteligência artificial geral. É entender que eles falam que a AGI é quando os modelos eles vão conseguir performar o equivalente a 99% de um ser humano intelectual. A diferença é que ele tem a base do conhecimento do mundo. Enquanto você tem que ler umas centenas de livros no máximo. Uma centena, e olha lá. Né? Porque o nosso desenvolvimento do nosso cérebro, ele é totalmente mais lento. Ele e outra coisa, ele é degenerativo, né? Exatamente. Então assim, mas se fala muito dentro deste campo. E aí as pessoas logo imaginam, não que isso também não venha acontecer, mas as pessoas logo imaginam o Exterminador do Futuro, robôs, humanoides, aquela coisa toda. Mas o que se fala muito da próxima barreira é essa, né? Mas, por enquanto, que está muito tangível, e o que já foi se falado muito em 2024, que 2025 seria os anos dos agentes, né? Então, o que seria um agente? Diferente apenas de uma interação, um agente vai te permitir que você personalize, né? Então, hiperpersonalize um modelo para você, baseado em uma tecnologia, com base de conhecimento no que você determinar. Né? Então, por exemplo, só que com algumas diferenças. Uma tomada de decisão.
com tomada de decisão. Então, eu posso, por exemplo, estar aqui conversando com você e já pedir o agente, assim, ó, reserve uma passagem aérea para mim. Quanto tempo vai demorar para eu chegar até o aeroporto, né? Então, o próprio agente já faz esses cálculos, já cria essas previsões para que você tenha um acesso, uma segurança maior, né, quanto às suas ações do dia a dia. Então, vai muito além de apenas um assistente que vai te dar meras informações. E aí, com isso, a gente vai tirando funções humanas e dando funções para as cibernéticas. Né? Aí sim, existe o campo dos otimistas, né, e os pessimistas. Os otimistas falam que a IA vai retirar metade do meu trabalho, né? Os pessimistas falam que ela vai tirar metade dos empregos. Né? Eu tô precisando que tire bastante trabalho mesmo. Já podia começar de uma vez. Aqui. Cara, o massa é o seguinte, que o roteiro nosso aqui, com esse tanto de coisa que a gente já falou, que nós já matamos umas 4, 5 perguntas aqui já, que tava previsto aqui já. Não, isso é muito bom. Dentro do contexto de criação de imagens sintéticas, como podemos saber o que é verdade e o que é mentira na internet? Até agora nós falamos, nós falamos sobre isso, ok? A inteligência artificial vai roubar meu emprego? Quais profissões estão mais em risco? Se você, Flávio, elencar aqui 5 profissões, sim. Tipo assim, ó, essas 5 aqui, com certeza, não dura 2 anos. Ó, isso são os estudos que apontam, sim. tá? Não é o Flávio, tá pelo amor de Deus. Ele ficou com medo de se comprometer agora. Não, mas se fala muito sobre a área de jornalismo, a área de edição em vídeo, né? São essas áreas que tudo pode ser muito automatizado, né? Que pode se criar essas automações e que tratam diretamente com textos, elas são áreas que vão precisar passar por reinvenções. Eu não gosto de falar que vai tomar, mas assim, o que eu acredito é que a IA, os modelos, eles já seguem reinventando isso, né? Então a gente vai ter que escolher entre ser um funcionário normal ou um exponencial, que é aquele cara que vai saber realmente fazer o uso da inteligência artificial ao seu favor, a fim de expandir seu próprio conhecimento. Resolver problemas, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pega hoje o conceito de um profissional, você fala assim, olha, esse profissional, ele é um profissional normal, esse aqui é um profissional que desenvolve com IA. Isso já é comprovado, né? Que se ele dominar a utilização de inteligência artificial nas suas atividades, ele já tem um ganho de produtividade minimamente de 30%. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Só que aí isso entra em confronto quando a gente fala sobre as habilidades cognitivas, né? Então, por exemplo, se eu hoje, uma pessoa ela não consegue ter nem sequer uma extensão, né, do seu vocabulário, né? Ou seja, ele realmente poder argumentar com a inteligência artificial, com o modelo, com eficiência, ele não vai conseguir bons resultados. Ele não vai conseguir nem treinar o próprio modelo. Não, e outra, ele não vai poder, vai solicitar fazer um prompt, né? Ou seja, uma instrução, onde que ele realmente não vai conseguir tirar coisas de muito valor. Por isso que hoje já existem até profissionais de engenharia de prompt, né? Ou seja, ele vai criando ali modelos, frameworks. Tem IA para criar o prompt para IA. Exatamente. E existem profissionais que fazem estudos profundos sobre isso. Eu acho que a gente está, sinceramente, à beira de um colapso intelectual orgânico. Faz sentido. As pessoas daqui a 10 anos, talvez eu tô sendo até... Otimista? Não sei se é otimista ou pessimista, né? Eu acho que daqui a 10 anos as pessoas não vão ler livros mais. Sim, inclusive lendo um artigo também, eu comentando isso com minha esposa hoje, uma das habilidades que, se eu fosse as pessoas rapidamente, eu começaria a fazer é o hábito de ler livros. Justamente para que tenha essa extensão do seu próprio vocabulário. Porque se ele não conseguir comunicar, se ele é um profissional que ele não consegue comunicar com eficiência, com a inteligência artificial, ele não vai conseguir extrair valor. Se ele não vai conseguir extrair valor, vai vir uma pessoa que vai. Só que, ao mesmo tempo, ele está tendo um afeto, está sendo afetado a sua área cognitiva. Então, ou seja, ele está ficando... Exatamente. Ou seja, ele não vai conseguir desenvolver,
né? Ele não vai conseguir trazer as informações e aí ele não vai conseguir Ou seja, não vai conseguir nem pedir a IA o que ele quer que faça. Exatamente, porque se ele não tem ali, né, um vocabulário crítico, um rico vocabulário, cara, ele não vai conseguir falar assim, tá, qual que é a diferença entre elabore um texto, desenvolva um texto, faça um texto. Ou seja, ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não sabe pedir para a IA que ajude ele a resolver aquilo. Qual a diferença entre enfrentar, confrontar, Sim. né? Então, assim, e lembrando, nós estamos tratando de uma máquina, então ela precisa de uma instrução clara, assertiva. Então, se realmente isso não acontecer, esses profissionais, eles vão ficando para trás. Interessante isso aí, porque então, a questão do vocabulário, né? Sim, e aí é entender que é uma junção. E eu acredito muito que daqui a algum tempo a inteligência artificial ela vai trabalhar de forma simbiótica, igual hoje nós utilizamos a internet, o celular, né? Então as pessoas vão estar ali, elas vão, opa, a inteligência artificial vai resolver esse problema para mim, tá, mas eu preciso dar uma instrução correta, né? Eu preciso fazer uma construção dentro de uma ideia do que eu preciso, do que se faz necessário, dentro da minha atividade profissional, dentro da minha atividade social, né? Eu preciso elaborar ou desenvolver um projeto, né? Então, qual é o tipo de modelo mais indicado para mim poder fazer o uso? Quer entender que também, como nós falamos aqui, não existe apenas o ChatGPT ou o Gemini, existem outros modelos que estrategicamente já estão sendo treinados com outras funções específicas. Para determinadas... Exatamente. E isso vai afunilar cada vez mais, né? Então, assim, é bem interessante. E as pessoas, sim, precisam estar atentas. Então, a questão da questão da leitura com relação ao vocabulário, a desenvolver, né? O texto ali, a argumentação o prompt. O prompt. Sim, é extremamente importante. Exatamente. Cara, isso aí é fantástico, porque eu vou falar que a galera não tá nem pra ler não, tá? Na verdade, nunca teve. Sim, e entender, assim, as pessoas precisam começar a perceber quais que são os efeitos da leitura pro próprio cérebro e pro próprio desenvolvimento e pra própria cognição. Porque às vezes a pessoa tem uma resposta do ChatGPT, ela nem pensa, não, ela vai faz o que tá escrito ali. Exatamente. Então, isso passa a ser regra. Então, a gente pega, por exemplo, acontecimentos, quando você vê no jornal, tá? Um adolescente começou a interagir com a inteligência artificial e a inteligência artificial, ela chegou, houve em algum momento uma alucinação, ela instruiu, o menino se matou, né? Isso ocorreu, né? Então, assim, é justamente pela falta de senso crítico. E aí as pessoas elas precisam estar atentas e entender o seguinte: nem tudo que se diz ali é real, nem tudo que se diz ali é uma verdade absoluta. E é engraçado porque essa citação que você fez, ela entra na próxima pergunta, que é o seguinte: como estão as relações jurídicas quanto às criações de IA? Quem é o dono, a pessoa que deu o comando, a empresa, a detentora, e aí? Quem a gente vai responsabilizar caso dê uma merda? Direitos autorais são apenas para humanos até o momento. Então, isso é uma briga que já existe e desde quando começou essa corrida, onde que vários autores eles né, demonstraram sua insatisfação com essas empresas porque os livros, né, artigos, várias autorias, elas foram utilizadas para esse pré-treino, né? No entanto, as empresas elas argumentam que isso é extremamente legítimo, né? Então, e elas ainda argumentam, poxa, se o cara foi ali, fez uma instrução, ele extraiu o valor da máquina, por que ele não pode ser o dono? Então, é o que nós falamos anteriormente. As ferramentas estão chegando muito antes do que as próprias regulamentações. E até muito antes do que as pessoas estão preparadas para utilizar ela. E entender que é necessário uma mudança realmente de cultura, né? A mudança ela não é somente tecnológica. É por isso que eu tô te falando. Essa questão antropológica, cultural, filosófica, social, ela tem que acontecer junto com essa mudança tecnológica. E nesse momento, como foi uma ferramenta que foi disponibilizada para todos, é entender que essa é uma decisão individual. É difícil. Cara, porque é muito complicado isso aí. Principalmente essa questão de responsabilidade jurídica. Não, a gente pode ainda entrar em outros campos. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte.
Eu chego ali no... Eu até comentei isso já com o Zé. Eu tô ali no shopping, chego na praia de alimentação, tiro uma foto de um casal ali, de namorado. Uhum. Eu entro lá na sua rede social, pego a foto dela, entro na rede social, pego a foto dela, Uhum. coloco lá no Gemini lá assim. Nunca tentei fazer isso, não. Ah, mas... Substitui a mulher aqui dessa foto por essa mulher aqui. Beleza? Sim. Vou e mando pra você. Ô, Flávio, sua esposa tá lá no shopping lá com outro cara. Aí você entende... Hoje tá ruim. É. Hoje tá ruim. Mas aí você entende que aí... Aí você Não, vai, chega em não. casa, mata ela, e aí? Não, A culpa de quem? mas aí você entende... Mas aí você Tô colocando assim, é caótico mesmo. Mas aí você entende o seguinte... Vai chegar um tempo que as pessoas não vão acreditar em mais É nada. isso aí que eu falei. Eu acho que o As pessoas não conteúdo vão acreditar. digital vai perder Vai a perder a credibilidade tal credibilidade. qual tem hoje. Tanto que as empresas, o que as inteligências artificiais elas estão fazendo, né? Elas estão rotulando, né? Como se as pessoas não tivessem a capacidade de ir lá editar e tirar os rótulos, Sim. né? Mas elas estão rotulando para falar assim, não, alguma coisa a gente está fazendo para poder garantir Lógico aqui. assim, eu tô me resguardando. eu Eu tô me coloco um resguardando, selinho aí aqui eu na coloco- estrelinha aqui, que aí você sabe que é IA. Pronto, né? Mas Eu mesmo já tirei um monte. Mas na verdade, quando eu falo sobre a mudança de um comportamento cultural, é entender o seguinte, por exemplo, hoje dentro das empresas, as pessoas já utilizam no seu íntimo algum modelo. Então elas estão no cantinho, elas vão ali, digitam, o chat, me ajuda nisso. Pronto. Aí, quando ela vai entregar, por exemplo, para o seu gestor, ela vai, por muitas das vezes, entregar aquilo como se ela tivesse feito. Sim. Só que é por isso que eu tô falando que é uma mudança de cultura. Né? Isso precisa ser quebrado e a pessoa entender o seguinte, olha, essa é uma prática, isso já está acontecendo. Fato. Só que, ao mesmo tempo, as empresas elas precisam também se preocupar na construção de políticas para isso. Por quê? Nós tivemos aí em 2021 a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um assunto polêmico. Olha como que tudo ficou, olha como que tudo faz sentido agora. Sim. Então chegou a lei justamente para se resguardar de algumas coisas, mas é entender que as pessoas no seu íntimo o que elas estão compartilhando? A pergunta, empresas que elas estão dentro compartilhando? da questão jurídica aqui, uma pergunta muito boa. Você falou de dados. Isso aí vai dar um corte, hein? Pode preparar que vai dar um corte agora. Você, como um profissional de tecnologia, a pergunta é: os nossos dados estão seguros, Flávio? Ai, Jesus. O que as... É complicado, viu? E aí? O que as empresas hoje, né, elas vendem, né, é de que realmente existem, elas garantem, principalmente as grandes empresas, te garantem que os seus dados estão resguardados. Mas, por exemplo, o que a gente vê constantemente? Vazamento de dados. Vazamento de dados em setor bancário, vazamento de dados de empresa X, vazamento de dados. E aí é até um dos motivos pelo qual a cibersegurança também tem se tornado uma profissão em evidência. Né? Por quê? Com o crescimento da tecnologia e a chegada das inteligências artificiais, tudo está acontecendo muito rápido, que precisa se resguardar ao máximo, as empresas têm buscado se resguardar ao máximo os seus próprios dados. E aí, vamos entender também um outro ponto. O que você compartilha hoje no seu celular? Você sabe? Com todos esses aplicativos, as empresas... Né? Todos os serviços. Às vezes nas suas preferências do seu For You ali, você já tá dando dados, você tá entregando dados das suas preferências. Exatamente. Você não tá preenchendo um relatório, mas você tá indicando para ele, eu gosto disso. Eu gosto disso. Então, assim, você passa a ser um produto que está sendo consumido. Cara, é muito louco. Mas ao mesmo tempo, o que as empresas hoje elas estão vendendo? Chega uma ferramenta nova, e aí ela vira e fala assim, olha... O próprio ChatGPT começou assim, né? Olha, eu vou te entregar a minha inteligência. Só que, em troca, eu preciso das suas interações. Se você tem se eu posso ter as suas interações,
indica que o modelo está sendo treinado. Se eu não tenho as suas interações, você não tem salvo suas janelas de contexto. Então, assim, aí, ou seja, nada, isso é a política da empresa. Nada Então, é seu. ou seja, ó, é uma troca. Então, o preço da inteligência hoje está sendo o É quê? você alimentar. Você disponibilizar seus dados, suas informações. Aí a pergunta é, para quem que você está fazendo isso? Dentre várias empresas, sendo ela ChatGPT, Gemini, DeepSeek chinesa, enfim. Então, é um campo, assim, é um campo bem sensível, né? E aí, falar hoje que dados estão protegidos, né? Acho que tem muitos poréns, né? Não é simples assim, Essa garantia, ela é bem complicada. E igual você tá falando, é difícil até da própria empresa garantir isso. Sim. Tipo assim, não tem ninguém que vai garantir, não tem nenhum sistema que vai garantir, senão suas informações estão protegidas. Não tem como. Não, é óbvio, né? Existem as grandes empresas que têm um investimento alto em segurança da informação e segurança de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa corrida hoje, onde todos os dias está acontecendo, né? Então, assim, isso é bem complexo. É muito É muito complexo. complexo. É difícil É trazer igual, isso, é igual sabe? aquele. Eu vi um meme outro dia, né? Do cara fala assim: o cara perguntando pro Mark Zuckerberg. Ô, Mark Zuckerberg, o meu pai falou que você vigia a gente, sabe tudo a gente. Aí o Mark Zuckerberg me disse, ele não é seu pai. É muito bom, cara. É muito bom isso aí. Você falou dessa plataforma, né? O cara criador do Facebook. Quem que tá por trás da IA? Porque, assim, parece que um aplicativo complementa o outro, uma plataforma complementa a outra. Tá, Um nome por trás, uma marca forte. Não, na verdade, quem iniciou com a chegada do seu modelo, né, do modelo generativo, foi a OpenAI. Que é do ChatGPT. Exatamente, a detentora do Então, ChatGPT. então assim, a pioneira aí foi ela. Foi ela. Aí depois foram chegando as outras Porque empresas. aí todo mundo vai copiar. Não, mas aí que tá o detalhe. Esse todo mundo ainda é entender que é um investimento em uma tecnologia. Sim. Todo mundo que um tem valor grana muito e alto, capacidade todo mundo tem grana. Então, isso. por exemplo, é entender que, por exemplo, são poucas empresas que realmente estão fazendo investimento, poucas empresas, né, que fazem esse investimento, porque é uma tecnologia de custo muito alto. Né? Então, é entender... Principalmente aquele esquema de energia, né? energia, falando, né? Data center, consumo de água, investimento em processadores, mega computadores, então, mega servidores, e é entender que é uma produção de chips voltados para a inteligência artificial, né? Então você vê que as duas grandes empresas hoje que estão investindo altamente nisso, se eu não me engano, é a Nvidia. Nvidia, sim, eu já Nvidia, sim. Você vê que a Intel não investiu tanto, né? E aí também... Eu fico pensando é o seguinte: computador quântico mais inteligência artificial. A história do quântico aí é um outro universo. Saca, mano. Né? Que é a parte que a gente entende sobre bits, né? Que aí vai virar qubits. O hardware quântico. É loucura. Com a inteligência artificial, com Cara, a mistura dos dois, dentro do que é a teoria, aí sim eu passo a acreditar em uma... Aí é o oráculo. Aí a gente vai pra ficção científica, sim, Matrix. Não tem condição, não. Matrix. Pensa. Não, é bem interessante. Eu não acho que demora, não, tá? Cara, eu me abstenho. Já estão usando essa tecnologia para o mal, cometer crimes? Sem dúvida. Hoje a gente vê, né, você liga a televisão e você vê que as pessoas já estão utilizando. Só que aí, o que eu tenho percebido é que também as pessoas vendem como algo muito mirabolante. Só que já são de ferramentas que já estão disponíveis aqui. É porque crime cibernético já acontece desde que começou a internet. Exato, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre crimes, fraudes, ou pessoas que estão vendendo produto, eles pegam, outro dia eu vi, eu achei ridículo, por ser uma coisa muito óbvia, mas assim, infelizmente, existem pessoas dentro da ingenuidade que caem naquilo. Que era uma pessoa fazendo um vídeo onde que ela estava demonstrando um produto e no fundo tava a voz da Ivete Sangalo. Pô, compra esse produto, tal, nem a Ivete Sangalo que apareceu. Sim. E pessoas caem, compram, né, achando que dando credibilidade para aquilo. Né? Então, são em pequenas ações. Aí, outro dia também estava vendo uma reportagem onde que eles... Olha só que interessante, né? Mas a mentalidade. Quando você recebe uma ligação e fica em silêncio, a pessoa fica ali, alô, com quem eu tô falando, etc, tal.
Do outro lado é uma pessoa fazendo o quê? A captação para clonar a sua própria voz para cometer um crime posteriormente com outras pessoas, mandando áudios, etc e tal. Então, aqueles segundos ali que você tá falando, ele já pega o... Então, é a famosa criatividade para o mal. Sim, sim. E se tem uma raça que é criativa, é o tal do bandido, viu? Não tem condição. Aqui, a gente assistiu uma série, como é que chama lá? Abrigo Atômico, um negocinho. Uhum. É Abrigo Atômico mesmo, né? Aqui, bacana, né? É Netflix, né? Netflix. Bacaninha pra caramba. É até novo e tudo mais. Eu gosto desses negócios pós-apocalípticos, assim, enfim. E aí lá, eu não vou dar spoiler, porque senão depois a galera vai assistir. Mas, resumo é assim. Tinha um bilionário lá nesse abrigo, nesse bunker. Uhum. E eles falavam com o pessoal que tava lá, a coordenação, a diretoria falou que o mundo tinha acabado, que tinha dado um colapso lá, que não sei o quê, mas só que era mentira. E aí eles simulavam tudo, mostravam as imagens, como que tava, e todo mundo ficava assustado com aquele negócio, então todo mundo acreditou que realmente fora daquilo ali não tinha como mais. Uhum. E aí, um desses bilionários, a dona lá do negócio queria, sabe, já tinha monitorado a vida dele toda, queria que ele fizesse uma transação. Então o que ela fez? Ela simulou uma chamada de vídeo com o sócio dele que tava lá fora, sim. com aquele esquema de deepface e voz e tudo mais. E o cara, e a IA reproduzindo ele, conversando com você que é meu sócio, e convencendo você a comprar aquela ação daquela empresa. Olha. E aí você falou assim, não, mas eu tô olhando aqui, pô, essa empresa não tem nada, não sei o quê. Aí a pessoa colocava assim, seja mais sentimental. Aí, não, cara. Não, a gente é amigo tanto tempo, eu já errei alguma vez com você nisso aí, tal, não sei o que, tá ligado? Cara, eu achei fantástico. Não, é muito massa. É muito massa. É lembrar que o cinema, né, a ficção, enfim... A arte imita a vida e a vida imita a arte. Exatamente. E aí, tipo assim, aí mostrando na tela, assim, as reações do cara... As microexpressões faciais. Opa, peraí, ele tá susceptível a ceder. Então vamos continuar aqui no... Que hoje é muito perceptível através da tecnologia de visão computacional. Sim. Né? Então, essas microexpressões faciais. Exatamente. Você consegue ali até quase que prever uma ação do cara pelas microexpressões faciais. Sim. Isso tudo tá ligado à área de quê? Psicologia. Cara, é sensacional isso aí. Eu gosto muito dessa área também. Muito legal. De psicologia comportamental. Já li algumas coisas aqui. Já li alguns negocinhos já. A ver também com a neuroplasticidade. Você falou que é degenerativo, hoje em dia, simplesmente ele não que o cérebro não é degenerativo. Que a gente não... neuroplasticidade, que é a forma como você usa o cérebro. E aí a IA tá vindo justamente nisso daí. Então, tipo assim, eu vou usar a minha ferramenta, que é o cérebro, de uma certa forma. Entendi. Por isso que há esse desgaste, essa depreciação. Que está vindo essa questão da construção desses neurônios, né, para trazer essa funcionalidade. Mas eu acho que, até a questão do treino, eu acho que fisiologicamente o desgaste é natural, é impossível mitigar esse desgaste fisiológico, vamos dizer assim. Também tem muito a ver com a questão do seu hábito de vida. Sim. Eu acho, assim, falando de ciência, eu acho que o que a gente pode entender é que nós vamos desacelerar, porque é impossível a gente, se tratando de biologia, paralisar o desgaste. Não, o tempo. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, da maturação do cérebro, como que ele realmente madura? Com ele tá pronto. Isso. Depois dos 24 horas. Sim. Então é o que fica mais tarde ali dentro do seu processo de desenvolvimento e maturação. Sim. Ou seja, ele vai apodrecer muito mais tarde também. Você realmente usa. Sim. Então, a aplicação da IA, né, com a neurociência, o desenvolvimento de neurônios, tudo, está vindo justamente dentro dessa nova, desse novo conceito. Novo estudo. Bacana ou seja, convide ela para... Não, com certeza. Já pode agendar com ela aí, ó. Vamos nessa. Além de criar imagem, textos, quais são as atividades mais populares
Pra que mais essa IA serve na vida real? Tem algum uso que realmente ajuda as pessoas? Uma coisa que você acha que se quer realmente bacana? A Porque o pessoal aceleração... fica muito brincando, né, com IA, né? Não, a aceleração na medicina, eu acho algo Cara, eu conversei fantástico, sobre isso com um amigo meu esses fantástico, dias também. né? Então, você tem um resultado com muito mais precisão e mais rápido, que também é uma outra discussão, embora tá ligado à área de humanas, mas assim, a área da ciência, da medicina é uma área que já faz uma coleta de dados muito alta, né? Então... Eu acho que a questão do diagnóstico também agora vai ser bem mais rápido. Exato. Né? E aí se fala muito sobre a oportunidade dos médicos serem mais humanos, né? Que é justamente aquela coisa de sentar na mesa, já ter rapidamente um laudo ali e falar assim, e aí, como é que você está se sentindo? Exatamente. Assertividade. Então, assim, é bem interessante esse campo, porque é uma área que se está se utilizando muito inteligência artificial, né, de uma forma muito produtiva, né? E da forma correta, né, vamos dizer assim, exato. Então, se cria ferramentas específicas baseadas no modelo para trazer uma precisão maior desses dados. E aí tem trazido resultados, assim, bem mais relevantes. Eu acho que essa questão de diagnóstico e tratamento e prescrição, eu acho que vai ser bem mais rápido agora, cara. Eu acho vai ser muito mais... Mas ou seja, essa questão de análise de dados, análise ali das condições, dos resultados de exame. Entender o seguinte, que o que a gente vê muito dentro do que é o hype é muito dentro da linha do entretenimento. Então, por exemplo, no Brasil, a galera é muito criativa. Claro, brasileira então eles utilizam... E aí isso vem muito em evidência, mas é entender que nos bastidores já vem existindo muitas ferramentas que aumentam a produtividade. Basta você falar assim, ó, cara, deixa eu ver qual ferramenta que se aproxima mais dentro da minha linha de interesse e deixa eu estudar sobre ela, né? Então, essa que é a ideia, essa que é a possibilidade. Tem bastante coisa bacana, né? Sim. Qual é o custo dessa... Quais são os custos dessa tecnologia para o usuário final? É muito difícil? É caro usar essas ferramentas? Então, hoje, obviamente, por ser algo que está chegando e que está se desenvolvendo ferramentas, acaba se tornando um valor alto, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu quero assinar um ChatGPT a $20. Aí eu quero assinar uma outra tecnologia, tantos dólares, ou reais, enfim. E aí, uma coisa legal que está acontecendo é que eu estou vendo que existem empresas que já estão gerando como se fosse uma plataforma de soluções, né? Então, por exemplo, dentro de um determinado site, você já encontra várias tecnologias agrupadas, e aí você cria uma carteira de crédito ali, onde que eu falo assim, tá, eu quero produzir eu quero produzir uma música. Então, você tem, por exemplo, a ferramenta Suno integrada ali, onde você consegue... Você pagou uma anuidade que você consegue utilizar ali daquele conjunto. Um conjunto. Então, assim, isso tem sido soluções. Isso é bacana. Eu acho extremamente criativo, porque, imagina, eu quero criar um áudio, aí eu vou lá no Suno. Agora eu preciso criar um vídeo, aí eu vou assinar o VEL3. Aí eu vou fazer isso. Então, assim, quando você consegue reunir isso a uma carteira de créditos, onde você vai gastando ali seus créditos, eu acho que fica muito mais acessível. Isso está sendo uma nova tendência. E eu acho também, Flávio, que é igual a gente tá falando, eu acho que isso daqui uns anos aí também, isso aí já vai estar baratinho já também. Sim, vai pro primeiro momento. Mas então, para as pessoas que... Mas é entender, quem chega primeiro, bebe água limpa. Claro. Então, quem tá chegando primeiro ali, que já tá entendendo como que o mercado tá funcionando, ele tá conseguindo sair na frente e tá chegando com as novidades. Eu acho que assim, como toda tecnologia, quando chega, ela é custo alto, normal, celular, o computador, o automóvel e tudo mais, né? Mas ela vai ficando acessível. Vai ficando acessível mesmo, porque eu acho que ela também chega no cunho de necessidade básica. O celular popularizou porque o celular é necessidade básica hoje. Acaba ficando a internet popularizou porque é uma necessidade básica. Sim, exatamente. Né? Então acho que quando ela chega na cesta básica do brasileiro, a IA vai estar nessa questão ali, já está ali. Eu já tenho a minha água, luz, internet e IA. Sim, exatamente. Não é só água, luz e gás mais, não é só água e luz mais, exatamente. Né? Igual a gente tinha. Se você perguntar, na década de 50, por exemplo, era água, luz. Sim. Quais são os seus gastos fixos? Aluguel, água, luz e gás. Compra, beleza. A internet, não, vou colocar isso, não gastar com isso não. Hoje não tem como, hoje tá todo mundo pagando a internet. Sim. Todo mundo usa a internet. Então, eu acho que
a popularização, né, eu acredito que vai fazer, como toda outra tecnologia, vai fazer ficar mais acessível. Acessível, essa é a palavra. Essa pergunta que é boa. O que o futuro nos reserva? Embora os modelos atuais sejam impressionantes, né? Uhum. Ainda são considerados inteligência estreita. Uma inteligência não estreita. Qual que é a sua visão de daqui a 5 anos? O que você imagina daqui a 5 anos? Cara, real, eu não consigo imaginar. Que isso, cara? É tão... Não consigo. Não consigo imaginar. É pensar que todos os dias nós temos uma chuva de novidades dentro do contexto da IA. Sim, a gente está vivendo um momento de um pico de ferramentas. Uma explosão. Né? Uma explosão. Acredita-se que em algum momento isso vai vir uma queda abrupta. E aí sim a gente entra no platô 100% voltado para a produtividade. Né? Então, o fato de ser novidade é um conjunto de coisas. Novidade, entregue na mão de todos, né? Acesso a todos. Então, é até por isso que hoje existem vários especialistas de IA. Né? Na verdade, hoje existe especialista em tudo, né? Nunca vi isso. Exatamente. Não, nunca vi ter tanto especialista assim. Então, só que aí eu sempre sugiro às pessoas de começar realmente a olhar para a inteligência artificial, ter um olhar diferente. Entender realmente quais que são os benefícios que ela pode trazer dentro do meu comportamento, né? Dentro das minhas atividades, dentro das minhas relações. Né? E aí trazer ela como um copiloto das minhas atividades. Porque isso é um caminho sem volta. Eu acho que a sacada é o copiloto das atividades. Copiloto das suas atividades. E entender o seguinte, se eu não sei, por exemplo, hoje hábitos de se estudar. Então, se hoje eu não sei, eu não vou querer uma resposta pronta. Eu quero entender o que vai além dessa resposta. E você tem aquilo ali na palma da mão. Né? É um acesso rápido, instantâneo. Né? Então, dentro de uma linha de conceitos. Então, realmente isso vai seguir remodelando o comportamento das pessoas, remodelando os hábitos. E aí a gente, sobre futuro, né, o que nos reserva, eu prefiro neste momento, assim, entender que a gente está vivendo uma grande explosão. Você não consegue nem falar assim, nem prever por 5 anos o que vai... Não então consigo. A outra pergunta, dentro desse... Pode falar. Quando se falava do conceito de AGI, para entender, né, de inteligência artificial geral, estimava-se há algum tempo que, principalmente quando ali lançou, em 2017 até 2022, que a AGI chegaria com 30 anos, né? Aí deu 2023, 2024, isso caiu para 5, né? 5, aí depois caiu para 3. Então, assim, é imprevisível, né? É uma tecnologia complexa, mas é a próxima fronteira que se fala sobre inteligência artificial, né? Que é realmente você conseguir ter um modelo que performa, assim, que performa o equivalente ali a um ser humano. O mais natural possível. O mais natural possível. Né? E entender que até lá a gente segue treinando modelos. E aí a pergunta é o seguinte, não tá aqui. Você como especialista, qual ponto que te causa medo? Pessoal. Medo. Para ser bem honesto, eu não consigo sentir medo sobre. Não tem nada nesse potencial dessa tecnologia que pode te causar um certo receio, um certo medo, aquele friozinho, mas, cara, não sei se... Para ser sincero, assim, acho que o ser humano em si, né, acho que o que realmente cria uma certa instabilidade é a própria corrida, né? Então, muitas das vezes a comunidade científica falava-se muito assim, olha, gente, vai com o pé no freio no desenvolvimento de IAs, vai com o pé no freio no desenvolvimento de IAs. Só que a gente está numa corrida que é igual nós falamos Ninguém tá com o pé no freio, não, cara. Ninguém tá com o pé no freio. Ninguém tá. Então, quando eu falo sobre imprevisibilidade, é justamente porque nós não sabemos, né? Nós sabemos que tem uma tecnologia que segue avançando, que segue se desenvolvendo, que segue criando novas soluções. A gente sabe que tem coisas que são hype, a gente sabe que tem coisas que são tangíveis, que tá ali, né? A gente sabe que muitas coisas são escondidas também. Sim, tem isso também, né?
e acaba sendo uma guerra de interesses no Que muitas mundo coisas inteiro. não vão ser para todo mundo. Não, exatamente. Então, assim, eu me atento a falar somente das coisas que realmente vêm dentro de uma base científica, dentro do estudo que está em acesso neste momento. Uhum. Agora, existem as pessoas com seus próprios interesses, as grandes lideranças mundiais, e aí essas lideranças que estão ditando, né, para onde está esse caminho E se a gente for da olhar, IA. às vezes são até os maiores investidores, né? Ah, sem dúvida. Sem Isso aí, dúvida. cara. Flávio, é o seguinte, Uhum. fala sobre a palestra, sobre o treinamento lá, sobre Ah, legal. isso aí. Legal. Pode falar sobre que dia que vai ser, como que o pessoal faz para participar. Sim. Eu estou chegando, né, com a primeira edição da palestra de letramento em inteligência artificial. O objetivo de letrar, sim, é justamente de entender, né, quais que são os tipos de inteligência artificiais e quais que são as funcionalidades e a aplicação no mundo atualmente. E aí com foco especial na parte de inteligência artificial generativa, que é o gargalo de muitas pessoas, Sim. né? Mas é entender o que é a tecnologia, qual que é o seu funcionamento, princípios que não podem ser ignorados para que você consiga extrair valor para suas ações, né, pessoais e também para o seu negócio. Então, foi um bom tempo elaborando esse projeto, né? E aí, inicialmente, eu quero trazer ele de forma presencial para a região do Vale do Aço, que é uma região em grande potencial, né? E realmente das pessoas se interarem, saberem. E aí vai acontecer no dia 30 de outubro, lá no Teatro Zé Lioguin, a edição dessa primeira palestra, dessa Bacana primeira demais. proposta, tá? E o Essa é a pessoal que ideia. quiser fazer uma inscrição, comprar Sim, esse... basta acessar o Instagram, Projetos IA Inteligência, né? E o link vai estar disponível na bio pelo Simpla. Bacana. Tá? Então, as pessoas que E aí tiverem lá também interesse, tem todas as informações. tem todas as informações dessa palestra, tem as informações, tem valores. Uhum. E aí, assim, vai ser um prazer recebê-los lá. A gente vai discutir muitas coisas que são interessantes e legais nessa E palestra. um pras tema pessoas que super querem. necessário, né? Sim, se faz necessário. Dia 30 de outubro? 30 de outubro. Dia 30 de outubro, daqui dia da semana? Né? Dá numa quinta-feira. Vai ser quinta-feira às 19 horas. A chegada e por volta das 19h30 é o início da palestra. Lá no Teatro Zé Lioguin, Lá no Teatro Cariru, Zé Lioguin, no Cariru, Patinga. aqui em Patinga. Né? Então, as Bacana pessoas demais. que tiverem esse interesse, fiquem à vontade. Vai ser um prazer recebê-los lá. E para os inscritos do canal, a gente tem algum convite dessa palestra aí? Eu tenho a minha produtora. Ó, a minha produtora tá. Essa é a minha Produtora tá produtora. aqui. E outra coisa, eu vou chamar ela para nós fazer um bate-papo aqui sobre psicologia, sobre comportamento. Sim, sim. Tá? Não vai ter nada a ver com o IA, não, mas vai ser legal. Não, para os inscritos do canal que quiserem, tá? Eu disponibilizo 2 convites pra gente fazer um sorteio. Faz o sorteio aqui. Bacana com o pessoal. demais. Eu acho que Bacana demais isso aí, ó. Interessante. Eu acho que é E super assim, válido. eu acho que, cara, é o que a gente tava falando no início aqui, Flávio. Não tem como fugir desse assunto mais não, cara. Sim, sim. Não tem como fugir desse assunto. Nós estamos. Se a gente postergar, se a gente evitar esse assunto, a gente vai ficar para trás, cara. Principalmente a gente que ainda tá inserido no mercado de trabalho, que ainda almeja ali uma promoção na empresa, ou abrir um próprio negócio. Sem sombra de dúvida. Infelizmente ou felizmente, não tem como fugir disso aí não, cara. Sim. Não tem como fugir. É um assunto que está em alta, né? E que existe uma explosão de entretenimento, mas que precisa de atenção. Então, para você, profissional, né? E principalmente que busca uma evolução, né? Do desenvolvimento das suas próprias atividades e entender que a inteligência artificial hoje ela veio para poder ser uma expansão do seu próprio conhecimento, das suas próprias habilidades. Não criar o seu conhecimento. Exatamente. É essencial que você busque entender mais sobre essa tecnologia. Exatamente, o uso de forma consciente. Eu acho que, assim, pelo menos no primeiro momento, eu acho que o uso de forma consciente que vai ser eu acho que vai ser o maior desafio. É por isso. Cara, o ser humano é problemático. O ser humano é problemático, cara. Eu quero ser otimista. Não, mas cara, fala sério. Complexo. Assim, se a gente vê aí, cara, qualquer coisinha que surge de tecnologia, não sei o quê, não demora, o pessoal já tá dando golpe nos outros, já tá...
Não tem condição uma coisa dessa, bicho. Sim. Eu acho que, assim, principalmente a primeiro momento, são mais pessoas maliciosas se dedicando a isso pra, tipo assim, como que eu vou tirar proveito disso aqui? Disso aí. O cara não quer aprender. Ele quer tirar proveito pra poder se beneficiar, ganhar um dinheiro fácil ali e tal. Porque não tem condição, cara. Sim. Então, tipo assim, eu acho que a tecnologia, toda tecnologia, ela vem, ela traz ela arrasta um pouquinho de sujeira, né? Sem dúvida. Isso, né? A internet veio com os golpes. Como é que fala assim? A Dirce, né? Inclusive, um abraço pra Dirce, esteve aqui, a gente tava falando sobre. A gente fez um podcast bacana pra caramba sobre educação financeira. Ela é especialista em educação financeira. Ela falou o seguinte: ela falou um negócio que eu fiquei com isso, guardei isso que ela falou. Não existe imprevisto. Olha só que sensacional. Meu carro queimou a bomba de combustível, foi imprevisto. Não, se você não tivesse carro, você não ia gastar com bomba de combustível. Sim. Concorda? Sim. Sacou? Então pensei, se eu tenho um carro, pressupõe que esse carro possa dar algum problema em qualquer coisa. E não necessariamente essa coisa pode estar na hora de dar um problema. Sim. Sacou? Não existe imprevisto. Tudo é previsto. Eu tava aqui no meio do meu serviço e acabou a internet. Beleza, se você trabalhasse local, a sua internet poderia acabar, você ia estar tocando a mão. Exatamente. Ou você nem tinha internet. Sacou? Sim. Não existe imprevisto. Sim. Então, tipo assim, todos esses avanços tecnológicos já são previstos que vão vir essas sujeiras aí junto. Igual foi o celular, a internet. Antigamente as pessoas não tinham golpe, né, de internet. Sim. De comprar alguma coisa e não receber. Se você falar com a pessoa da década de 50, vai falar eu comprei um negócio na internet. Não, eu nunca vou passar por isso aí, porque eu não vou comprar esse negócio na internet. Tudo certo. Entendeu? Né? Fazia listinha pra ir no supermercado e tudo mais. Sim. Sacou? Sim. Né? Hoje eu falo com a Alexa, coloca aí pra mim detergente aí na minha lista de compra. Aí eu chego lá no supermercado, tem toda a minha lista que a Alexa foi anotando pra mim. Então, tipo assim, cara, é muito bom isso aí. Sim. Sim. Eu sou um entusiasta da tecnologia, cara. Eu sou um entusiasta. Eu também gosto muito e eu me considero um entusiasta, né? Eu gosto das novidades, eu gosto de me inteirar, né, sobre o que está acontecendo. Com internet, então, assim, eu prefiro ser da turma dos otimistas, né? Então, eu acredito que sim, que a IA vai trazer muitos benefícios, mas, naturalmente, vem essa sujeira, tem os seus próprios riscos e assim... O ideal é que realmente as pessoas se atentam e comecem já a repensar os seus próprios comportamentos quanto ao uso da própria tecnologia. Isso é sensacional. Essa é a questão que tipo assim, não trazer a IA como algo determinante, mas como algo complementar. Sim, a ampliação do seu próprio pensamento. Eu acho que, a primeiro momento, é um dos maiores erros que as pessoas têm hoje, assim, vamos falar de IA. Não, beleza, eu tô com a dúvida disso aqui, eu vou entrar no ChatGPT, vou perguntar e vai me responder, beleza, a resposta é essa. Sim. Sacou? Sim. As pessoas, eu vejo muitas vezes isso, que as pessoas nem sequer dão um trabalho de, deixa eu ler o que tá escrito aqui. Eu vou falar assim, beleza. E a gente tava conversando sobre isso lá no serviço, os caras falaram assim, hoje, o Flávio é meu professor da universidade, eu vou fazer o TCC, eu faço a IA, peço a IA fazer o TCC, eu entrego pro Flávio, o Flávio pega o meu TCC e põe pra IA corrigir meu TCC. Não tem, IA corrigindo o trabalho de IA. Exatamente. Os humanos, então, tipo assim, e eu não sei de nada que tá naquele TCC, você também não sabe de nada. Não, aqui, um amigo meu falou exatamente um negócio que eu achei muito interessante. Ele fez um trabalho, não sei se era TCC, era algum trabalho da faculdade, entregou pro professor. O professor já era previsto que ele iria passar, ele ia colocar aquilo ali para uma IA fazer a análise, senão seria um conteúdo de IA. E o conteúdo dele era orgânico, e a IA identificou que era IA. E o cara ele falou assim, mas eu não fiz com IA. E aí, como é que faz? A palavra da IA valeu, e o cara, não, cara, eu não fiz com IA. Caramba. Aí o professor, não, mas aqui, ó, o diagnóstico da verificação é esse aqui, ó. E aí? Imagina só como que a gente chega numa dessa. Exatamente, isso aí é um desafio. Cara, ele falou assim, cara, eu escrevi certinho, pesquisando e lendo. Eu pesquisei IA fontes. Justamente porque eu não queria copiar texto, porque eu já sabia, porque o professor falou assim, gente, vocês podem fazer. Eu vou
fazer o upload dos documentos numa IA que vai fazer essas análises, se tem e tal. Uhum. E ele falou o seguinte, não tem problema, é tantos por cento. Até tantos por cento aqui de vamos supor assim, de uso de inteligência uso, ok, artificial, beleza, ok. não, aqui, opa, aqui parcial, tá. Às vezes é uma correçãozinha e tal. Isso, beleza. Ele falou assim, cara, eu fiz tudo na mão. Uau. O cara colocou lá, o professor me entregou tantos por cento que já não esquece, não passa. Caramba. E aí? Às vezes a própria fonte que ele pesquisou, constatou. Pode ser que sim, mas essas ferramentas que fazem a verificação, elas analisam a construção, né, dos parágrafos. Que a das construção leituras. acaba dando Ela vai seguir na história a gente chama de padrão, ela na vai história, seguindo. na pesquisa, na Existem historiografia, a gente chama algumas de palavrinhas. identidade literária. Uhum. Que é que eu vejo assim, isso aqui foi o Flávio que escreveu, tem tudo a ver, eu conheço o Flávio, Sim. eu sei que os termos que ele tá Os usando termos aqui que é o ele tá Flávio, usando. sacou? Sim. Ah, pô, isso aqui, cara, Ah, eu conheço o aí- Flávio muito, ele não usa essa palavra, ele não faz essa colocação, entendeu? Me fala quem que é esse cara, que eu acredito que ele possa ser a própria IA. Cara, assim, e eu achei fantástico ele falar isso aí. Fantástico. E aí a gente conversando no serviço lá, e ele falou assim, cara, e depois eu pesquisei na internet, e existem outros relatos disso, Sim, de pessoas que faz sentido. escreveram organicamente, Sim, e e o professor ali, entendeu. e aí você fica assim, e aí? E aí a gente volta Cara, nas questões. eu acho que vai voltar a ser do negócio escrito, mas bem escrito Sim. à mão não adianta nada mesmo, eu vou pegar o texto e vou escrever à mão, não adianta nada. Sim. Não, exatamente. Riscou aqui, Falando sobre organizações das ideias hoje, quando eu estou fazendo uma leitura e tal, eu vou anotando no meu caderno, organizando as minhas ideias para depois fazer uma compilação, que é interessante. Minha utilização de IA geralmente são para coisas muito específicas. É porque eu acho que essa questão Principalmente de... aproveitamento de estrutura. Então, eu acho que assim, essa questão da alta confiabilidade na IA, ela gera uma atrofia cerebral. Uhum. Porque, por exemplo, igual você falou do óculos. Nós estamos aqui numa mesa de bar, todo mundo batendo papo, tomando cerveja. Fala que o negócio, você viu o que aconteceu lá, não sei aonde, que caiu a ponte, não sei o quê. Aí, pesquisa aqui, realmente aconteceu isso aí mesmo, fez isso. Mas você ficou sabendo o que aconteceu? Foi porque teve uma falha na estrutura, não sei o quê. Pô, que isso, porque realmente, é isso aí mesmo, pô. Beleza, eu acabei de falar isso aqui, como eu não absorvi o conteúdo, eu só falei, eu tomei 2 goles de cerveja, fui no banheiro, voltei, eu já nem lembro o que eu falei aquilo mais. É o que a gente tem hoje na internet, eu até postei um negócio esses dias, hoje na internet, é o efeito Dunning-Kruger. Muitas pessoas, quem menos tem conhecimento sobre o assunto é quem mais quer falar sobre o assunto. Exatamente. E as pessoas falam com tanta eloquência, sabe? Eu principalmente, os temas que eu estudo e que eu abordo, são temas espinhosos, principalmente se tratando de religião. Uhum. Eu estudo ciência da religião, então eu abordo temas polêmicos, que são historiografia bíblica, sabe? Quem foi Jesus de Nazaré? Uhum. O que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Então, assim, o que eu vejo de gente famosa, Flávio, famosa, que eu falo assim, é cara que você abre aqui o Instagram do cara, o cara tem 800 mil seguidores. O cara posta um vídeo querendo justificar uma coisa religiosa, uma coisa do âmbito da fé, do sobrenatural, com elemento científico, e ele faz uma manobra ridícula. Uhum. E aí você vai ver os comentários, assim, 1 milhão de comentários, todo mundo assim, realmente é verdade, aí ó, parabéns, não sei o que, aí tá aí um grande... É coisa que, assim, o meu filho tá na 7ª série, fala assim, meu filho, me explica isso aqui. Não, pai, isso aqui não tem como por causa disso, sabe? Sim. E o cara tem uma autoridade. As pessoas não se permitem pensar, cara. Não se permitem pensar, principalmente quando são confrontados no que é uma coisa muito crença sua. Uhum. Sim. Fé, sua fé. É igual eu falo, tipo assim, eu não discuto fé, cara. Eu acho que fé é um negócio massa e é um negócio particular. Cada um tem sua fé e eu acho que cabe todo mundo respeitar a fé do outro, pô. Uhum. A minha bronca, não com o cristão, não com o bandista, não com o espírita, não. A minha bronca com o religioso. Ele fala assim, não, aconteceu isso aqui, sim, por causa disso, porque tem um teste científico. Aí eu deixo ele acabar. Então me mostra. Sim.
E aí, quando você coloca a cara na internet e fala assim, o que você acredita que é verdade, que você acreditou a vida inteira, que a sua mãe te ensinou, que a avó dela, que a sua avó ensinou pra sua mãe, que a sua bisavó ensinou pra sua avó, Uhum. não é bem assim. Rapaz, É o muita confronto. gente que bate. É muita gente que bate. Eu acredito. E eu fico assim, eu falei, gente, mas é só pensar, pensa. Entendeu? E aí essas inteligências artificiais, elas vêm entregando o discurso pronto para quem já quer corroborar com aquilo ali. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, é mais fácil eu ter uma resposta que concorde com o que eu já penso do que raciocinar para pensar, não, engraçado que isso aqui realmente não faz muito sentido, não. Sim. Exatamente. Aí a gente vai para psicologia, É. que é o próximo podcast. Aí. Parabéns. Flávio, você quer fazer alguma consideração final? Você quer comentar alguma coisa, uma informação assim que a gente deixou de falar? Uma coisa importante que você queria falar pro pessoal? Não, na verdade, só quero agradecer todo mundo, tá? Agradecer pelo convite, muito obrigado. Assim, eu acho que é um tema interessante, Cara, importante foi... de ser falado. Acho que nós ficamos aqui por um bom Não, tempo. mas assim, E é porque é um trem muito... É muita coisa, muita cara. coisa. E assim, agradecer realmente, sabe? Cara, eu que fico Fica agradecido gratidão de você ter disponibilizado seu tempo aí, a sua esposa veio, obrigado, tá, Polêmico, por ter Sim. vindo. E aí, lá no Instagram, lá no Projeto IA Inteligência, eu posto Isso. várias informações, Inclusive, eu vou deixar curiosidades. o arroba lá, tanto do legal. seu quanto do projeto lá na descrição do vídeo. Legal. Tudo. E aí, vai lá, eu deixo lá algumas dicas de ferramentas, também algumas coisas relacionadas a algumas críticas sobre o próprio uso da inteligência Sim. artificial, né? Exatamente para aguçar esse senso crítico das Que pessoas. eu acho que é super importante isso que aí, é cara. importante e é essencial para que a gente possa passar por essa fase aí e realmente trazer o menor inteligência impacto artificial negativo possível, né? menor impacto. Essa virou a missão e o propósito. Os menores traumas possíveis, né? Possíveis. Os menores danos e tal. E no mais, sim, muitíssimo obrigado. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, assim, a gente conversou, que eu falei, pô, o Flávio postou esse negócio, que cara, tem que chamar o Flávio aqui, esse assunto é o máximo. É igual eu falei, o canal a gente tá começando, né, tem um aninho só, fez um ano, mês passado, né, eu gosto muito o pessoal que assiste, que vê o meu conteúdo, sabe que eu não gosto de conteúdo humorístico, eu não gosto de conteúdo sensacionalista. Uhum. Então, assim, o meu nicho de público é um público mais, digamos assim, intelectual. A galera que quer aprender alguma coisa, sabe? Então, assim, o assunto IA, cara, não tem como. Não tem como. É o que o pessoal quer mesmo. Então, assim, eu acho que vai ser legal. Isso aí eu vou gerar os cortes sobre isso aqui. A ideia dos cortes é sempre trazer o pessoal para assistir o vídeo na íntegra, né? Sim. Porque às vezes o corte, o outro deixa alguma coisa vago. Então, assim, não fica só no corte, assiste e lembrando também, vídeo na eu íntegra. fico à disposição se precisarem. Isso, né? eu sempre falo isso aí das redes sociais do convidado. Tá, entre em contato no direct, vai ser assim, tudo que eu puder fazer, né, para tirar dúvidas, sanar dúvidas, isso aí. Fique à vontade. E é o que eu falei com você, Flávio. Você falou que é o primeiro podcast que você participa e podcast. vai ser o primeiro de vários, eu tenho certeza. Sim. Sabe? Porque a área que você está entrando, você é um cara que conhece muito isso aí, você, né, se aprofundou, estudou muito isso. E assim, a palestra vai ser mais um marco, né, nessa trajetória sua aí com relação a essa questão de IA. E com certeza você vai em vários outros podcasts aí, com certeza, e vai tocar isso aí, espalhar essa informação, ensinar bastante gente aí. Sim. Várias e várias outras palestras e vários outros podcasts. Sim, e muito beleza? Obrigado, Igor. Muito obrigado. Pessoal, só lembrando, na câmera aberta aqui, o QR Code para você que não segue a gente ainda no Instagram. Eu nunca te pedi nada. Só segue a gente no Instagram aí, curte lá, comenta lá os conteúdos que estão lá. Como eu falei, eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos cortes eu vou deixar marcado as redes sociais do Flávio. Outra coisa, se você está assistindo esse vídeo aqui, assim, que alguém te mandou, e não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, gente. Inscreve que isso aqui é muito bom, isso ajuda demais aqui. Vocês não têm noção do trampo que é para fazer esse conteúdo aqui. Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações para não perder as novidades quando a gente está postando outras coisas. É de graça.
Não custa nada, só clicar aí no sininho das notificações e se inscrever no canal. Deixa o seu like e deixa o seu comentário também. E, no mais, é isso. Obrigado, Flávio. Valeu, Igor. Um beijo pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tamo junto. Um abraço.